Queria que você acompanhasse a leitura bíblica no Salmo 126, que servirá de base para a nossa meditação nesta manhã. Salmo 126 é um cântico de romagem, um cântico que fala da graça de Deus na vida do seu povo, da maneira como Deus cuida e ampara a vida dos seus, e porque o seu amor dura para sempre e não acaba jamais, o povo do Senhor pode ter esperança. O Salmo 126, muito provavelmente, foi pensado, foi composto depois do exílio babilônico, quando o povo de Deus, em 3 levas bem específicas, começando com a primeira leva com Zorobabel, depois com Esdras, depois finalmente com Neemias. O povo que estava há 70 anos exilado na Babilônia retornou para Jerusalém. E talvez, apesar da muita alegria pela libertação, pela salvação daquela situação de escravidão, houvesse ainda um pouco de decepção, um pouco de frustração, um quê de desalento, porque a situação encontrada na Palestina, em Jerusalém, não era das melhores. A vida não aconteceu instantaneamente, milagrosamente, como antes do exílio. O que eles encontraram foi uma terra devastada, os muros quebrados, queimados, caídos, o templo destruído. E talvez este salmo represente a alegria do povo na reconstrução da sua terra, especialmente quando os fundamentos do segundo templo foram lançados. Talvez seja este o contexto do Salmo 126. Um povo que está alegre pela libertação, mas com um peso na alma, porque a glória da vida passada, de antes do cativeiro, não era a mesma. E agora, o trabalho era intenso, mas uma realidade fazia toda a diferença. A presença de Deus no coração do povo. As circunstâncias eram duras e difíceis, mas Deus trazia sustento à alma e esperança. A vida é assim, irmãos. A vida é assim. Às vezes nós vivemos de maneira saudosa, querendo que as coisas do passado retornem. E às vezes nos esquecemos, tomados por essa ideia saudosista, de que Deus continua trabalhando conosco hoje, agora, no nosso presente, porque Ele está construindo o nosso futuro, o nosso amanhã. Às vezes nós ficamos só olhando para trás e nos esquecemos de que Deus tem um plano para nós no amanhã. E Ele está preparando o nosso amanhã. Isso deveria trazer ânimo ao coração, não é? E é isso que nós encontramos na palavra de Deus. E eu creio que numa hora tão especial como a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor carrega também esses 3 elementos: passado, presente e futuro. Quando nós lemos o Salmo, você verá esses 3 elementos presentes: passado, presente e futuro. A ceia do Senhor nos remete ao passado, mostrando que Cristo veio até nós. Deus estava escrevendo uma história de redenção e Ele escolheu mandar o Seu Filho para ser o nosso Redentor. E quando nós participamos da ceia, nós
nos lembramos do que Deus fez por nós no passado. E nós olhamos para trás. Mas a ceia também nos convida a considerar o presente e o que Deus faz por nós hoje. E ao mesmo tempo a ceia nos remete a olhar para o amanhã e para o futuro. Porque foi Jesus que disse que não mais comeria nem beberia do fruto da videira até aquele dia em que ele haveria de comer novo conosco, com o seu povo, no reino do seu Pai Celestial. Passado, presente e futuro. Escute a leitura do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou, passado, a sorte de Sião, povo de Deus, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, a conclusão: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos nós agora alegres. Restaura, Senhor. Olha, parece que há um desalento, né? Restaura, Senhor. Tu já nos libertaste, já nos deste motivo de sonho agradável. Restaura agora, Senhor, a nossa sorte, renovando a nossa vida, a nossa história, como as torrentes do Negueb renovam a terra. A região desértica lá do sul, Senhor, da Palestina, tua terra, que é seca no verão, mas quando vem a primavera, com as chuvas e o degelo lá do Hermon, Senhor, essa terra fica florida e bela. Renova a nossa história, Senhor. Há muito ainda para experimentarmos de Ti. E aí a conclusão do salmista é: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com profunda alegria, trazendo os seus feixes. Senhor, abençoa esta Tua palavra e finca em nossos corações nesta hora, para o louvor de Cristo, para a edificação de cada coração. Pedimos assim, em nome do nosso Redentor amado, Jesus Cristo. Amém. O que nós temos aqui diante de nós, irmãos, é uma palavra de Deus que traz ânimo para o coração humano. O que temos aqui diante de nós é um canto de júbilo e um canto de esperança, cantado por um povo que teme ao Senhor, que o ama, que o considera em cada uma das suas experiências terrenas. Vivemos uma época difícil, dura, às vezes constrangedora, não é? De vez em quando recebemos um abraço e não sabemos o que fazer. Se abraçamos de volta ou se nos encolhemos, né? Eu já passei por isso. Eu fiquei desconcertado. E eu que gosto de abraço. Vivemos um tempo duro, um tempo de reclusão, um tempo de fechamento, um tempo em que as coisas parecem que não podem fluir naturalmente de dentro de nós. Até para a adoração está difícil, não é? Olha a distância uns dos outros. E eu temo que nessa hora de dificuldade, nós percamos a referência, o nosso coração perca a referência. O meu medo é esse. De nós não sabermos nos conduzir corretamente a ponto de nos posicionarmos diante da vida a partir de uma referência segura. E a nossa segurança não está nos artifícios humanos cabíveis para um instante como esse. Mas veja o que eu estou dizendo, não é para a gente deixar de lado os artifícios e os protocolos humanos, mas é para nós termos a nossa segurança no lugar certo.
Porque o salmo seguinte, o salmo 127, nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão a providência humana vai para o ralo. Vigia a sentinela em vão. A nossa esperança não está nos recursos da terra. A nossa esperança está unicamente no nosso Deus e Senhor. Ele sim sustenta a vida humana em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, em todo o tempo. Não estou dizendo para relaxarmos, pelo contrário. Eu estou querendo que o seu coração esteja sintonizado com o seu Deus. Porque o nosso Deus, Ele usa recursos naturais para cuidar de nós. Máscara, álcool em gel, as providências, os protocolos. Deus usa esses artifícios humanos também. Ele usa meios naturais, remédio, médico, hospital, etc. Mas Ele usa também recursos espirituais, sobrenaturais, sobre-humanos, que a mente humana não compreende, que o coração humano às vezes não discerne, mas a mão do Senhor está. E Ele não precisa dizer que está. Eu preciso crer que a mão de Deus está. É crer somente, não é ver somente. É crer para ver, não ver para crer. O que nós temos aqui? Eu quero deixar ao seu coração 3 coisas que eu creio que sejam importantes e fazer algumas aplicações a partir delas. Sobre esse momento em que um povo de Deus do passado teve que enfrentar situações difíceis na vida, sem perder a doçura do coração, em considerar que Deus era o escritor da história, o sustentador da vida e o mantenedor do povo. O que temos aqui são 3 lições preciosas para o nosso coração. A primeira é uma lembrança abençoadora. E ela está aí nos 3 primeiros versículos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, diz o Salmo, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, ou melhor, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Olha que lembrança oportuna. O povo de Deus olha para trás. Olha que lembrança abençoadora. E quando o povo de Deus olha para trás, o que é que ele vê? Ele vê Deus o guiando em cada momento. Quando o povo olha para trás, vê que os 70 anos na Babilônia não foram perdidos. Porque o povo compreende que até mesmo aquele momento de sofrimento estava debaixo do controle de Deus. Deus havia olhado para o seu povo na Babilônia. Deus havia sustentado o seu povo em Babilônia. Deus havia mantido o coração do seu povo aceso com a chama da adoração lá nas terras da Babilônia, de Nabucodonosor. E no momento certo, o Deus providente interveio e agiu na história do seu povo. Na hora certa, Deus usa os acontecimentos históricos e na hora certa Ele se mostra. Ele havia feito promessas de que haveria de alcançar o povo com misericórdia e iria restaurar o seu povo daquela hora cruenta, dura para cada coração. E na hora certa Ele cumpre a sua promessa.
Essa é uma lembrança abençoadora, e ela é abençoadora porque ela impede que aquele que teme o Senhor ignore as intervenções dele e de sua graça no viver cotidiano. É uma lembrança que abençoa o coração que teme ao Senhor, porque ela nos impede de ignorar que Deus é o Deus da vida diária. Ele é o Deus de cada dia. Ele é o Deus das idas e vindas, dos encontros e desencontros. Ele é o Deus que está conosco dentro de casa e quando temos que sair de casa com o coração apertado, porque o contexto não é favorável. Deus é Deus da nossa história. Ele não perde o controle 1 milímetro sequer daquilo que deve acontecer comigo e com você. Não tema o acaso. Jesus disse aos seus discípulos numa certa ocasião: não temam aquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Vou dizer a vocês o que é que vocês devem, a quem vocês devem temer. Temam aquele que não só pode matar o corpo, como também pode lançar a alma no inferno. E esse não é o diabo, é Deus. Temam a Deus, é o que Jesus estava falando para os seus discípulos. Quando nós olhamos para as intervenções de Deus, nos sentimos revigorados. Quem lembra do que Deus faz, tem motivo de sobra para também fazer pelo menos 2 coisas: celebrar e agradecer. O povo festejava. O povo usou aqui, o salmista usou a metáfora do sonho agradável. Não é pesadelo, é sonho. Me belisca, será que é verdade? Nós não estamos em Babilônia, estamos em Jerusalém, estamos na Palestina, estamos na terra do Senhor, que o Senhor nos deu. É isso mesmo, sonho agradável, sonho venturoso. Quem se lembra do que Deus faz, tem motivo de sobra para também fazer pelo menos 2 coisas: celebração e gratidão. Celebrar e agradecer. E só é capaz de agradecer quem reconhece que estava num determinado momento necessitado, angustiado e sem esperança, sem qualquer tipo de recurso, mas de repente a graça do Senhor se revelou e a mão do Senhor nos alcançou. E nos livrou, e nos deu salvação, e nos deu uma nova experiência de vida, porque Deus é o Deus do todo dia, é o Deus do nosso cotidiano, é o Deus da vida. Que lembrança abençoadora. E o Salmo nos estimula a olhar para trás também, mas não numa espécie de saudosismo, que não serve para nada, só para nos deixar emperrados, aprisionados num passado que não se renovará. Mas o salmista nos renova a esperança, nos fazendo olhar para trás e contemplar aquilo que o Senhor já fez por nós. O nosso coração se enche de ânimo, de júbilo. Nós temos razão para cantar, nós temos esperança de sobra, porque o Senhor é um Deus que escreve os nossos dias. Não se esqueça, quem lembra do que Deus faz, tem motivo de sobra para cantar, para celebrar, para festejar a bênção e a graça do Senhor na vida. E agradecer. O povo era um povo feliz e agradecido, porque se via alcançado pelo amor do Senhor. Mas há uma segunda experiência nesse salmo. Não há apenas uma lembrança abençoadora, há também uma esperança consoladora. E os versículos 4 e 5 nos falam dessa esperança consoladora. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Uma esperança consoladora. O Deus que agiu no passado, agirá também no futuro, mas não deixará de agir no nosso presente. O nosso futuro será construído pela mão do Senhor e executará constante e perenemente o seu plano de amor por nós.
esperança consoladora. O Deus que agiu no passado, age e agirá no nosso viver constantemente. A esperança é consoladora, porque ela afirma o cuidado amoroso de um Deus que não se esquece e nem desiste do seu povo. Um Deus que está constantemente cuidando, amparando, protegendo, por meios naturais e sobrenaturais. Um Deus que está conduzindo a história do seu povo, que dá ao seu povo condição de restaurar a sua terra, que dá condição ao seu povo de lançar os alicerces do templo para adoração a Ele. Um Deus que protege o seu povo contra os inimigos. Você lê a história de Esdras, de Neemias, e você percebe essas nuances ali sendo retratadas. Você se lembra muito bem que o povo precisou ter a pá para construir os muros de Jerusalém e a espada na outra mão, para se proteger do inimigo, para dizer ao inimigo: nós não estamos cochilando aqui não, e não estamos brincando, nós vamos fazer a obra do Senhor a qualquer custo, e vamos dar a nossa vida por isso. Esperança que consola. Esperança que não só anima os passos de cada dia, mas que nos consola à medida que damos os passos nessa caminhada, que às vezes é dura e difícil, desafiadora, altamente perigosa. É a mão do Senhor que nos provê sustento. É a mão do Senhor que nos afirma que somos amados do Senhor. É a mão do Senhor que traz o frescor daquela sensação que não pode vir de outro lugar, senão de um coração tomado pela genuína fé, que nos aproxima de Deus e nos põe diante dEle e nos faz perceber, não com os olhos da carne, mas com os olhos da alma, que o nosso Deus é um Deus amoroso e eterno, e que afetuosamente nos acolhe, nos abraça, nos envolve e nos diz: eu cuido de você. Você é meu. Deus não se esquece. Deus não desiste do seu povo. A esperança nos faz confiar que Deus não só agiu no passado, mas Ele irá interferir no curso diário das nossas dores e desilusões. Ele não é um espectador do que acontece conosco. Ele não é um mero observador das ocorrências nas circunstâncias do nosso cotidiano. Ele não fica olhando de longe e dizendo: se vire. Deus é aquele que age. Ele nos lembra: confie em mim, porque eu estou com você. Nas suas dores, nas suas desilusões, nas suas decepções, nos seus desalentos, nas suas frustrações, nos seus medos, nos anseios do seu coração, às vezes atormentado, acorrentado, aprisionado pelas cargas da vida. Deus olha para nós e nos diz: eu estou, eu cuido, eu me importo, tudo está nas minhas mãos. Acalme-se, confie, descanse, entregue-se. Esperança que consola. O povo olhava para a sua realidade e dizia para o Senhor: Senhor, precisamos das chuvas de primavera. O deserto causticante é duro de aguentar. O verão, esse sol escaldante está acabando conosco. Senhor, tem compaixão de nós. Esperança. O povo não abaixava a cabeça apenas para olhar para o chão rachado.
o povo levantava os olhos aos céus, porque acreditava que as chuvas iriam cair e renovar a terra. O Senhor iria mexer com as estações da vida, o jeito da vida transcorrer. Como é que está o seu coração no meio de toda essa bagunça que nós temos chamado de vida, querendo reorganizar as coisas e reconduzir-nos por caminhos minimamente estáveis? Como é que você está? Como é que está a sua alma, seu coração? Querido irmão, irmã, Deus está no meio disso. Deus está no meio disso. Nós não sabemos quanto tempo vai levar, como as coisas serão. O nosso amanhã, humanamente falando, os panoramas são inúmeros. E nós vivemos essa incerteza histórica e humana. Nessa hora em que o coração é levado a ser traído pelo que os olhos veem, nós somos desafiados a olhar para a palavra do Senhor e a contemplar nela um Deus que está acima do horizonte da história humana e que reina e está assentado nesse seu trono eterno, de onde as coisas fluem. E Ele está dizendo para o seu povo: eu estou aqui, calma. Se demorar, demorou. Se passar, passou. O que não pode alterar no seu coração é que o seu Deus reina. Você precisa saber que o seu Deus reina. Há uma terceira coisa aqui no texto. Além de uma lembrança abençoadora, de uma esperança consoladora, há também aqui uma perseverança engajada. E o versículo 6, o Salmo termina com essa expressão: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A perseverança é a resposta de um coração que acredita na providência de Deus, de um Deus soberano. A perseverança é a resposta ativa de um coração firmado no Senhor, que crê e confia no cuidado, no suprimento que só pode vir para a vida das mãos daquele que reina do trono eterno, sobre toda a história humana, sobre toda a vida humana, para que a vida continue acontecendo dentro dos padrões que esse Deus e Rei soberano estabeleceu para que acontecesse como fruto do seu plano eterno para a vida das nações. Todavia, como povo de Deus, nós precisamos crer naquele que controla, como eu disse, o tempo e as estações. E compreender que esse que controla o tempo e as estações nos deu a honra de participar desse plano que Ele tem para todas as nações. E por isso Ele olha para nós e diz: estendam a mão, porque eu vou colocar nas suas mãos sementes frutíferas. Mas, Senhor, o chão está rachado, o calor é causticante. Há sementes que vocês devem continuar plantando. Plantem a semente que Deus provê, com esperança, olhando para as intervenções do Deus que agiu no passado. Fortaleça o coração e persevere nos caminhos de Deus. Eu posso plantar a semente, eu não posso fazer chover, mas eu creio no Deus que controla tempo e estações e que no abrir e piscar de olhos muda o panorama da terra com as bênçãos que Ele já preparou para a nossa vida como povo seu e para a vida do mundo. Meu irmão, você tem que plantar a boa semente, senão você não vai colher nada.
mesmo que seja preciso regá-las com as lágrimas do seu rosto. Mesmo que não seja uma tarefa fácil. Perseverança engajada. Crer em Deus, um Deus que rege todas as coisas, é bom e necessário. Mas crer nesse Deus que rege todas as coisas, porque tem um plano para todas as coisas, e se enxergar como instrumento em suas mãos, é um privilégio que só aqueles que amam ao Senhor de verdade podem experimentar. Portanto, não fique esperando a pandemia passar. Não fique esperando as coisas acontecerem. Há uma obra de Deus que precisa continuar acontecendo na sua vida e por intermédio dela no mundo onde você está, do jeito como as coisas estão. O Evangelho não vai tirar férias. O Evangelho não está debaixo de pandemia. A obra de Deus não está criticamente comprometida de jeito nenhum. A boa semente do Evangelho precisa continuar sendo lançada no chão dos corações, que Deus já preparou. 3 aplicações para a sua vida, a partir dessa lembrança abençoadora, dessa esperança consoladora e dessa perseverança engajada. Primeira aplicação. Assim como Deus libertou os judeus do cativeiro babilônico, eu queria que você compreendesse que Deus também pode quebrar as suas prisões e libertá-lo do seu cativeiro presente, trazendo o frescor de sua bênção para a sua vida, para que você tenha paz e alegria no viver. A pergunta que eu queria que você fizesse ao seu próprio coração é: o que me aprisiona hoje? Por que eu ainda me sinto escravizado por isso? Por que isso ainda tem controle sobre mim? Porque eu não posso dizer que Deus reina sobre a minha história, porque eu não me submeto ao controle do meu Deus, porque é que há essa sensação de que eu ainda sou exilado em terra estranha. Em segundo lugar, Deus pode também usar as suas lágrimas, como eu falei há pouco, para regar o chão de sua história. Não queira que as coisas aconteçam sempre bem para você. Deus pode usar o seu sofrimento e as suas lágrimas para que a sua vontade soberana e boa, como boa semente, plantada por sua mão dadivosa em sua história, meu irmão, possa crescer e frutificar no chão do seu viver diário, para o louvor de Cristo, para a glória do nome dEle. Creia, Deus pode tirar algo bom de uma tragédia. Deus pode tirar algo bom de uma tragédia. Terceiro lugar, creia também que Deus irá recompensar a vida de todo aquele que perseverar até o fim. Não desista no meio do caminho, meu irmão, minha irmã. Continue firme. Se há algum tropeço aqui ou acolá, continue firme, porque a obra de Deus não foi terminada na sua história. Continue firme no propósito de servir ao seu Deus. Onde você está, como você está, com o que você tem. Por mais difícil que seja a sua experiência de vida cristã, não volte atrás, não retroceda. O Senhor renovará as suas forças, querido irmão e irmã, para que você termine a carreira nesta vida terrena e receba de suas mãos as bênçãos que Ele prometeu que lhe daria e daria a todo aquele que perseverasse até o fim. Lembre-se, o grande dia da colheita, da grande experiência da alegria, está se aproximando. Esse grande dia em que nós colheremos alegria, bênção, está se aproximando.
Creia, renove o seu coração nessa esperança acalentadora. Que o Senhor o ajude, nutra o seu coração, ilumine os seus caminhos e lhe dê um coração estável para amar a Deus, amar a obra de Deus e fazer essa obra prática de vida no seu viver de cada dia. Em nome de Jesus. Amém.